Ação das correções das atividades, agora com as atividades do livro, as atividades de geografia do dia 25/8, livro de geografia, Buriti mais interdisciplinares, ciências, história e geografia, páginas 166 a 168. Vamos começar. O lixo e seus destinos. Esse é o texto que eu espero que vocês tenham lido com muita atenção, porque é muito importante a leitura. Ele fala dos lixões, dos aterros sanitários e das diferenças. Aí a primeira pergunta: por que o uso dos aterros sanitários causa menor impacto ao ambiente se comparado ao uso dos lixões? Gente, aí é só a gente ir lá no texto e procurar o aterro sanitário. Por que ele causa menos impacto ao meio ambiente do que os lixões? Aí a gente fazendo a leitura do texto é só pegar aqui, ó. Os gases liberados pelo lixo em decomposição, o e o chorume, são coletados e recebem um tratamento adequado. O tratamento dado ao lixo mantém a estabilidade do terreno, que futuramente pode ser utilizado para outros fins. Então ele causa menos impacto porque ele é feito de uma forma consciente e planejada. O lixo simplesmente não é jogado lá, a contaminação praticamente não existe porque os resíduos desse processo são todos tratados de forma adequada. Pesquise em livros na internet como é feita a destinação de lixo no lugar onde você vive. Depois converse com os colegas e professores sobre isso. Aqui em Brasília nós temos os dois tipos. Nós temos o aterro sanitário e nós temos o lixão. O lixão da Estrutural e o aterro sanitário em Samambaia, que ainda está quase funcionando. Agora vamos lá, página 167. Continuação. Aqui ele fala sobre reciclagem. Pergunta número 11. Como a reciclagem contribui para diminuir a quantidade de lixo enviado para lixões e aterros sanitários? Gente, o que a reciclagem faz? Ela diminui a quantidade de lixo enviado para lixões e aterros sanitários porque ela reaproveita o material que antes seria jogado lá. Então, ele pega esse material que ficaria acumulado em lixões e aterros sanitários e faz um novo material como isso. Ele recicla. Observe as imagens e depois complete o quadro, identificando o tipo de material e a cor da lixeira que deve ser colocado. O número 1 aqui é o plástico. Qual a cor da lixeira que a gente coloca plástico? Vermelho. O número 2 é o metal. Qual a cor da lixeira que a gente coloca metal? Lixeira amarela. O número 3 é o papel. Qual a cor da lixeira que a gente coloca o papel? Azul. E o número 4 é o vidro. Qual a cor da lixeira que a gente coloca o vidro? É a verde. Tudo isso aqui, gente, são aquelas lixeirinhas que lá na escola tem, que são coloridinhas, para a gente fazer o quê? A separação para a reciclagem do lixo, tá bom? A número 13, gente, é o seguinte. Tá pedindo para reunir com os colegas e pesquisar se aqui no município onde a gente vive, que no caso nosso é um distrito, uma cidade satélite, né? Uma região administrativa, está querendo saber se aqui tem coleta seletiva. Sim, em Ceilândia nós temos coleta seletiva. O caminhão passa uma vez por semana para fazer a coleta seletiva dos materiais reciclados. Tudo bem? Na página 168, nós vamos falar do consumo consciente. O que é consumo consciente? É a gente consumir apenas o necessário, não desenfreadamente, tá bom? Então, a pergunta 14. O que é um consumidor consciente e quais são as características desse consumidor? Gente, o consumidor consciente, ele é aquele que busca o equilíbrio entre o que ele precisa e o impacto que seu consumo pode causar ao meio ambiente e a vida das outras pessoas, né? O que ele faz? Ele avalia o quanto determinado produto que ele consumiu produz matéria-prima e que essa matéria-prima pode provocar de poluição ou pode ser reciclada. E aí ele destina o que deve ser reciclado para ser reciclado, o que deve ser orgânico para mandar lá para fazer adubo e assim vai. Isso é ser um consumidor consciente. É você pensar no que você consome e na produção de lixo que aquilo vai gerar. Questão 15. Joaquim foi ao supermercado com seu pai para comprar 20 litros de água mineral. Lá eles encontraram as seguintes opções. Opção A, 4 embalagens de 5 litros de água cada uma. Opção B, uma embalagem de 20 litros de água retornável, ou seja, que pode ser reutilizada, tá bom? A. Qual a opção você escolheria e por quê? Eu, professora, escolheria a embalagem de 20 litros
porque é para consumo doméstico, tá certo? E o plástico não, a embalagem pode ser reutilizada. Agora, se fosse em viagem, qualquer uma outra situação que eu não tenho como usar essa embalagem gigantesca, aí sim eu optaria por uma embalagem menor, destinando as embalagens que sobrarem para a reciclagem, ok? Mas só nesse caso. O primeiro caso é aqui, opção B, uma embalagem de 20 litros e colocaria naquele suporte para garrafão. E quando eu fosse comprar, eu levaria essa embalagem e pegaria outra. É assim que funciona. Letra B. No supermercado, Joaquim percebeu que o plástico é utilizado em várias embalagens de produto. Cite embalagens de produtos e objetos feitos de plástico. Gente, aqui tem tanta coisa que pode ser dita. Embalagem de biscoito, de pão, de iogurte, de refrigerante, de produto de limpeza, de objetos. Nossa, é muita, muita coisa. Letra C. Considerando que o plástico leva cerca de 400 anos para se decompor, identifique e relacione os problemas causados ao meio ambiente pelo uso desse material. Vamos lá, galera. Primeira coisa, vai para os oceanos. As criaturas marinhas pensam ser alga, se alimentam desse material e aí morrem. Ele entope bueiros. Nossa, são muitas coisas. Ele fica se acumulando no meio ambiente e causa poluição. Então, esses são alguns exemplos. Os outros vocês pensem, tá bom? Então, essa foi nossa correção. Obrigada.